O que é o vaso de alabastro? O vaso de alabastro é conhecido entre os cristãos por ter sido o tipo de recipiente utilizado para portar óleos ou essências em algumas passagens do Novo Testamento. Diante disto, muitos ficam curiosos sobre como era esse vaso, e o que significa alabastro. Neste estudo bíblico, iremos entender um pouco melhor o que é o vaso de alabastro. O que significa alabastro e o que era o vaso de alabastro? Originalmente a forma neutra do grego alabastros era usada para designar um frasco de alabastro que possuía um gargalo comprido. Quando o conteúdo era utilizado, tal gargalo era rompido. Geralmente o conteúdo armazenado nesses frascos eram óleos e essências. O mesmo termo também era utilizado para se referir a qualquer frasco que possuía o formato indicado acima, não importando o material de que tivesse sido fabricado. Já o alabastro era uma variedade de carbono de cálcio produzido por depósito natural e hidratado. Existe uma diferença entre os alabastros da antiguidade e os mais modernos. O alabastro moderno é um tipo de gesso, sendo uma pedra mais mole. Já os alabastros da antiguidade, chamados no hebraico de shaish ou shesh, geralmente eram de mármore, compostos de calcita, 1 Crônicas 29:2, Ester 1h06. Esse material em sua forma pura tem uma cor branca e translúcida. Geralmente o alabastro era encontrado em regiões calcárias, em cavernas e locais próximos de nascentes. Os alabastros eram muito utilizados na escultura de estátuas e na fabricação de vasos, frascos, caixas, garrafas e recipientes em geral. Havia vasos de alabastro fabricado na região da Palestina com pedras escavadas no Vale do Jordão. Outros eram importados do Egito, sendo estes mais valiosos. O vaso de alabastro na Bíblia. No Novo Testamento encontramos algumas passagens que fazem referência à utilização do vaso de alabastro. A primeira está no Evangelho de Mateus, quando Jesus é ungido em Betânia. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. Mateus 26:7. Nos Evangelhos de Marcos e João encontramos um texto paralelo ao relato do Evangelho de Mateus, Marcos 14:3-9, João 12:1-8. No caso da referência de Marcos, trata-se de um paralelo exato. Já no texto do Evangelho de João algumas diferenças cronológicas podem ser percebidas, porém nenhum detalhe entra em conflito com os textos de Mateus e Marcos. Alguns argumentam que na narrativa de João é dito que a mulher ungiu os pés de Jesus com um unguento que estava no vaso de alabastro, enquanto Mateus e Marcos relatam que o líquido foi derramado sobre sua cabeça. Porém é possível que ela tenha derramado tanto bálsamo em Jesus que o líquido escorreu até mesmo pelos pés dele. Sobre isso, João escreve que havia 1 libra de bálsamo de nardo puro dentro do vaso de alabastro, João 12h03. Essa medida equivalia a algo em torno de 450 gramas de perfume, uma quantidade suficiente para cobrir Jesus. Saiba mais sobre os pesos e medidas na Bíblia. Essa mulher que aparece anônima nos Evangelhos de Mateus e Marcos é identificada no Evangelho de João. Ela era Maria, irmã de Marta e Lázaro, aquele que foi ressuscitado. Receber estudos da Bíblia. O nardo puro no vaso de alabastro. O líquido que a mulher carregava no vaso de alabastro era o nardo puro, Marcos 14h03. O nardo era um perfume raro feito de raízes de uma planta nativa do Himalaia. Nos tempos bíblicos ele era importado justamente em frascos selados de alabastro. Esses pequenos vasos de alabastros eram abertos apenas em ocasiões muito especiais. Judas estipulou o preço do nardo que havia naquele vaso de alabastro em 300 denários, João 12h05. Isso equivalia a 1 ano de salário de um trabalhador da época. Esse valor também era provavelmente 10 vezes maior que o valor que o mesmo Judas recebeu para trair Jesus. O vaso de alabastro também é citado numa referência no Evangelho de Lucas, Lucas 7:36-50. Lucas fala de uma mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus com especiarias que estavam num vaso de alabastro.
Aqui é importante dizer que essa mulher não deve ser confundida com a mulher citada anteriormente no episódio registrado por Mateus, Marcos e João, apesar das evidentes semelhanças. A mulher mencionada por Lucas realmente não teve sua identidade revelada. É muito comum a interpretação de que essa tal mulher tenha sido uma prostituta. Mas no texto original em grego a expressão fera pecadora traduz um termo que não precisa significar necessariamente que ela era uma meretriz. O texto apenas deixa claro que ela era muito conhecida no povoado por sua má reputação. Além disso, no texto de Lucas ela já aparece como uma mulher arrependida. Isso significa que seja lá o que a mulher do vaso de alabastro tivesse feito, ela já não fazia mais.